Tem gente que passa a vida inteira escondendo o que sabe. Não por vergonha, é por sobrevivência. Verônica sabia disso melhor do que qualquer um. Ela tinha 38 anos, um rodo na mão e 7 idiomas na cabeça. E naquele dia, um homem que nunca tinha realmente enxergado ela, foi quem fez com que ela decidisse que estava na hora de parar de se esconder. Se agora você falar inglês, eu te pago 1 ano de salário. Tadeu Sampaio jogou a frase no ar como quem joga migalhas para um pombo. Ele estava no centro do salão principal da organização Alvorada, cercado por diretores, assistentes e 2 visitantes estrangeiros que ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Era o encerramento do ano fiscal da empresa. Tinha música, tinha bebida, tinha aquela atmosfera falsa de gente que comemora junta, mas não se suporta. Verônica estava no canto, passando o pano no chão perto da janela. Ela nem tinha olhado para ele. Foi isso que incomodou Tadeu. Ei, você! Ele apontou o dedo. Estou falando com você, aí com o rodo. Alguém riu. Outros olharam para o chão. Verônica parou. Levantou a cabeça devagar. Exatamente. Tadeu deu um sorriso largo, se exibindo diante da plateia. Tem um alemão aqui que precisa de ajuda. Se você conseguir falar inglês com ele agora, eu te assino um cheque de 1 ano do seu salário. Agora mesmo. Promessa de diretor-presidente. Mais risadas. Alguém bateu palmas com ironia. A senhora Iracema, a supervisora, apertou o crachá sem saber onde olhar. Verônica ficou parada. Tadeu deu um passo na direção dela. O que foi? O gato comeu sua língua? Ele olhou ao redor, satisfeito com a própria piada. Ah, mas que língua, né? Você só sabe uma. O salão explodiu em risadas. Um dos visitantes estrangeiros, um homem de paletó cinza que não tinha entendido a piada, se inclinou para a assistente ao lado e sussurrou alguma coisa. Ela respondeu, sem graça. Verônica apertou o rodo com as 2 mãos. Respirou fundo. E então alguma coisa mudou no rosto dela. Não era raiva, não era vergonha, era uma coisa mais silenciosa, mais funda. Como alguém que passou anos guardando uma carta lacrada e finalmente decide que chegou a hora de abrir. Tadeu já tinha virado as costas para ela, rindo com os diretores. Ele nem viu o que aconteceu depois, mas todos os que estavam ali dentro viram. E ninguém naquele salão esqueceu o que aquela mulher fez nos minutos seguintes. O cheiro do detergente de piso bateu diferente naquele momento. Aquele perfume forte, químico, misturado com o ar-condicionado gelado do salão. Era o mesmo cheiro de anos atrás, de outro lugar, de outra vida. E em poucos segundos, a mente de Verônica voou para longe dali. Ela tinha 23 anos. Estava em Lisboa, numa sala de aula pequena, com paredes brancas e janelas que davam para uma rua de paralelepípedos. Era o 3º ano da faculdade de Letras e Tradução. A professora acabava de devolver um trabalho. Verônica. A professora bateu na mesa com 2 dedos. Você tem um dom raro. Não desperdiça isso. Ela tinha tirado a nota mais alta da turma de novo. Falava inglês desde os 16 anos, espanhol desde os 14 e aprendeu francês quase por acaso, ouvindo música. Em Lisboa, acrescentou alemão e italiano. O mandarim veio de um namorado que durou pouco, mas que deixou os dicionários de presente. O japonês, ela começou sozinha, por teimosia. As pessoas perguntavam por que ela se esforçava tanto. Ela respondia que o idioma era a única coisa que ninguém podia tirar de você. Aí veio a ligação. Era a mãe dela, voz baixa, trêmula. O pai tinha tido um AVC, grave, precisava de cuidados constantes. Ela era filha única. A família não tinha dinheiro para pagar um cuidador. Verônica ficou 3 dias sem dormir. No 4º dia, trancou a faculdade, fez as malas e comprou a passagem de volta para o Brasil. Os colegas disseram que era loucura. A professora disse que era um desperdício. O namorado da época disse que ela estava jogando fora o futuro dela. Ela foi assim mesmo. De volta a São Paulo.
A vida que encontrou foi dura. O pai precisava de atenção 24 horas por dia. A mãe adoeceu logo depois de tanto estresse. O dinheiro que tinham acabou. Verônica foi fazer qualquer serviço que aparecesse. Limpeza, cozinha, caixa de supermercado, entregas. Os idiomas ficaram em silêncio dentro dela. Não desapareceram, só ficaram quietos. Quando o pai melhorou o bastante para ficar com a mãe, Verônica tentou retomar a própria vida. Mandou currículos para empresas, para agências de tradução, para escolas de idioma. Mas sem o diploma completo, sem contatos, sem experiência formal comprovada, as portas não se abriam. Uma agência chamou ela para uma entrevista. O selecionador olhou para ela, olhou para o currículo e perguntou se ela tinha alguma formação reconhecida pelo mercado. Ela disse que não. Ele agradeceu e disse que entrariam em contato. Nunca ligaram. A vaga na organização Alvorada veio através de um conhecido. Serviços gerais. Ela aceitou porque precisava. Era temporário, disse para si mesma, só até encontrar algo melhor. Já tinham se passado 2 anos. A voz de Tadeu cortou tudo. Alguém tira o rodo da mão dela antes que ela quebre alguma coisa. Mais risadas. Verônica piscou os olhos. Estava de volta ao salão gelado, com o pano úmido na mão e 30 pares de olhos esperando para ver o que ela ia fazer. E pela primeira vez, depois de muito tempo, ela sabia exatamente o que fazer. Não era a primeira vez que Verônica tentava mostrar quem era dentro daquela empresa. Só que as tentativas anteriores tinham sido discretas, quase invisíveis. Ela não queria criar problema, queria só uma chance. Começou 3 meses depois que entrou na organização Alvorada. Um dia, enquanto limpava o corredor do 3º andar, ouviu uma confusão vindo da sala de reunião. A porta estava entreaberta. 2 homens de paletó discutiam em inglês com um sotaque pesado, claramente perdidos. Tinham chegado muito cedo para uma reunião e nenhum dos funcionários do andar falava inglês bem o bastante para ajudar. Verônica parou o carrinho. Ficou parada por uns 5 segundos. Olhou para os 2 lados do corredor. Não tinha ninguém olhando. Bateu de leve na porta. Entrou. "Excuse me, can I help you? Are you looking for the meeting room on the 4th floor?" Os 2 homens se viraram para ela ao mesmo tempo, surpresos. Um deles deu um sorriso enorme de alívio. Yes, exactly. We've been trying to find someone who could... Come with me. I'll take you there." Ela acompanhou os 2 até o elevador, explicou o andar certo, confirmou o nome do contato deles. Eles agradeceram com aquela gratidão genuína de quem estava perdido e foi encontrado. Verônica voltou para o carrinho sentindo algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca pequena, mas verdadeira. Durou pouco. No dia seguinte, a senhora Iracema chamou ela num depósito perto dos vestiários. Sentou do outro lado de uma mesa com o rosto fechado e uma caneta na mão que não parava de girar. "Verônica, preciso que você entenda como as coisas funcionam aqui." "Entendo, dona Iracema. Ontem te viram conversando com os visitantes da empresa. Eles estavam perdidos. Não é sua função." A supervisora parou de girar a caneta. "Sua função é a limpeza. Corredor, banheiro, copa. Não receber cliente, não entrar em sala de reunião, não conversar com o diretor. Entendeu?" Verônica olhou para ela por um segundo. "Entendi." Saiu do depósito, pegou o carrinho e foi limpar o banheiro do 2º andar. Abriu a torneira, molhou o pano e ficou olhando o próprio reflexo no espelho mais tempo do que devia. Mas não desistiu. Tentou de outro jeito. Descobriu que a empresa tinha um mural de recados no refeitório, onde qualquer funcionário podia deixar mensagens ou pedidos internos. Uma vez, apareceu um aviso pedindo alguém que soubesse espanhol para ajudar com uma tradução rápida de um contrato simples. Era urgente, pagavam extra. Verônica escreveu o nome dela num papel e deixou no mural. No dia seguinte, o papel tinha sido tirado.
No lugar, tinha um papel impresso dizendo que a seleção era restrita apenas a funcionários dos departamentos administrativos. Perguntou para Jussara da recepção se ela sabia o que tinha acontecido. Jussara baixou a voz. Foi o Osvaldo, do Recursos Humanos. Quando ele viu seu nome, tirou. Falou que não fazia sentido. Por quê? Jussara não respondeu. Mas o olhar dela respondeu. Porque você é da limpeza. É por isso. Verônica agradeceu e foi embora. Naquela semana quase pediu demissão. Ficou até tarde na quinta, sozinha no vestiário, com o celular na mão e o número do RH na tela. O dedo ficou parado no botão de ligar por uns 3 minutos. Pensou na mãe dela, no pai, na conta de luz que vencia na sexta. Fechou o aplicativo, guardou o celular, voltou ao trabalho. E foi aí que o medo começou a morar de vez dentro dela. Não o medo de ser demitida, era outro tipo, mais traiçoeiro. Era aquela vozinha que chega devagar e começa a parecer razoável. Talvez esse não seja realmente o lugar para esse tipo de coisa. Talvez você esteja exagerando. Talvez o problema seja que você não tem a faculdade, não tem o diploma certo, não tem o caminho certo. Lembrou da cara do selecionador da agência de tradução. Aquele olhar rápido, de cima para baixo. A pergunta sobre formação reconhecida. O silêncio depois. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela só devesse trabalhar, juntar dinheiro e parar de achar que merecia mais do que tinha. Esse pensamento ficou com ela por semanas. Ela ficou mais quieta. Parou de tentar. Baixava a cabeça quando cruzava com diretores no corredor. Fingia que não entendia quando ouvia conversas em inglês por acaso. Foi Jussara que, sem querer, reacendeu alguma coisa. Era uma tarde qualquer. Jussara estava na recepção com o fone, tentando se virar com uma ligação de um fornecedor estrangeiro. Estava claramente perdida. Repetia "please, wait" várias vezes, com a voz cada vez mais aguda. Verônica passava no saguão com o carrinho. Os olhos dela se encontraram. Jussara tapou o microfone com a mão. "Verônica, pelo amor de Deus, você fala inglês? Esse cara não entende nada e meu chefe vai me matar." Verônica parou. A voz dentro dela disse, "Não se mete." Mas tinha outra voz, mais antiga, mais verdadeira. Estendeu a mão. Jussara passou o telefone sem nem perguntar. Verônica falou por 4 minutos. Resolveu o problema do fornecedor, confirmou os dados do pedido, agendou uma nova ligação e até corrigiu um erro no pedido que sairia caro para a empresa. Quando devolveu o telefone, Jussara olhou para ela como se tivesse visto um fantasma. "Verônica, você fala inglês de verdade?" "Falo. Fluente assim?" "Assim e mais um pouco." Jussara ficou em silêncio por um segundo. Depois disse baixo, quase para si mesma, "Que desperdício, meu Deus." Aquelas 2 palavras doeram mais do que qualquer piada de Tadeu. Desperdício. Era exatamente isso que ela tinha deixado acontecer. Tinha deixado que o medo, o cansaço e a necessidade decidissem quem ela podia ser dentro daquele lugar. Tinha se encolhido. Tinha aceitado a caixa que colocaram ao redor dela. E enquanto ela se encolhia, Tadeu Sampaio continuava no 10º andar, achando que o mundo era dele. Naquela noite, Verônica voltou para casa. Abriu a gaveta do quarto e tirou um caderno velho. Capa azul dura, com o nome dela escrito no canto com caneta preta. Era o caderno de anotações da faculdade em Lisboa. Verbos, conjugações, frases soltas em 7 idiomas diferentes. Folheou por um tempo. Depois fechou o caderno, colocou na bolsa e foi dormir. Ainda não sabia o que ia fazer. Mas sabia que alguma coisa tinha mudado. E no dia seguinte, quando chegou na empresa e ouviu Tadeu fazer a piada do salário no meio do salão, entendeu que o universo tinha acabado de abrir uma porta para ela. Uma porta larga, bem no meio de todo mundo. Só que dessa vez, ela não ia fingir que não viu. A festa de fim de ano da organização Alvorada
Acontecia todo dezembro, no salão principal do 10º andar. Era o tipo de evento que a empresa usava para parecer maior do que realmente era. Tinha mesa farta, open bar, uma playlist que tentava ser sofisticada e aquela energia estranha de pessoas que precisam fingir que gostam umas das outras. Verônica estava lá porque toda a equipe de limpeza era designada para trabalhar durante o evento. Não como convidados, como invisíveis. Ela circulava pelo salão com o pano e o spray, recolhendo copos aqui, limpando mesas ali. Sabia exatamente onde cada coisa estava, quem era cada pessoa. 2 anos limpando aquele prédio ensinam muitas coisas sobre muitas pessoas. Foi aí que Tadeu pegou o microfone. Ele nem precisava daquilo. A voz dele já era alta por natureza, daquele tipo de homem acostumado a falar e ser ouvido sem esforço. Mas pegou mesmo assim, por estilo. Pessoal, antes de encerrar a noite, quero fazer uma dinâmica aqui. Alguém bateu palmas. Outros trocaram olhares. Tadeu caminhou pelo salão com o microfone na mão, igual a um apresentador de televisão. Parou perto da janela, de costas para o horizonte da cidade, e apontou o dedo na direção de Verônica. Você aí, a do pano. Ela parou. Pode vir aqui na frente, não precisa ter vergonha. A senhora Iracema, do outro lado do salão, fechou os olhos por um segundo. Verônica não se mexeu. Ei, estou chamando você. Tadeu riu. Vem, pode vir. Alguns funcionários olharam para ela com aquela expressão de pena misturada com alívio por não serem eles. Verônica foi. Parou a 2 metros de Tadeu. Apertou o spray com as 2 mãos. Olhou para ele com uma calma que incomodou o cara por uma fração de segundo. Só uma fração. Sabe por que te chamei? Perguntou já sorrindo para a plateia. Não, porque tenho uma proposta de negócio. Abriu os braços teatralmente. Aqui na nossa empresa, a gente valoriza o talento. Então, se você agora falar inglês com o nosso convidado aqui, fez um sinal para um dos estrangeiros perto do buffet. Eu te pago 1 ano inteiro do seu salário. Agora, cheque na mão. Silêncio por um segundo. Aí a risada coletiva. Era uma piada. Todos ali sabiam que era uma piada. A graça era justamente aquela, a impossibilidade, a distância absurda entre o que ela era e o que ele estava pedindo. Um dos diretores, o Renan de vendas, gritou, Vai, Verônica, mostra pra gente! Mais risadas. Verônica ficou parada. Tadeu deu um passo na direção dela. O que foi? É difícil. Pode falar qualquer coisa em inglês. Até um hello serve. Ele pronunciou aquele hello com o sotaque mais exagerado possível, arrancando outra risada geral. Um homem perto do bar gravou com o celular. Verônica olhou para o chão por um segundo, só um segundo. Quando levantou os olhos, tinha alguma coisa diferente neles, uma firmeza silenciosa. Abriu a boca. I'd rather not perform for your entertainment. O salão não entendeu de imediato. Eram palavras demais, rápidas demais, com um sotaque bom demais. Tadeu piscou os olhos. Por um momento, por um breve e real momento, o salão ficou em silêncio. Aí, Tadeu se virou para a plateia com um sorriso que era quase uma careta. Alguém entendeu o que ela disse? 1 ou 2 balançaram a cabeça negando. Eu também não. Ele deu uma risada. Acho que saiu errado. A risada voltou. Mais alta dessa vez. Com mais alívio, porque o chefe tinha dado a direção. Verônica sentiu o calor subir para o pescoço. Renan, de vendas, se animou. Repete, fala de novo. Ele imitou um sotaque forçado, completamente inventado, para fazer efeito. Mais risadas. Uma das assistentes do RH também estava filmando. Tadeu caminhou devagar ao redor de Verônica, como se estivesse fazendo uma apresentação. Pessoal, temos aqui um talento escondido. Verônica da limpeza está nos oferecendo o inglês dela. Ele fez aspas no ar quando disse inglês. Com sotaque de filme dublado, gritou alguém lá do fundo. O salão explodiu.
Verônica não gritou, não chorou. Ficou parada no centro daquele círculo de gente que ria com o spray na mão, sentindo cada risada como um tiro pequeno e certeiro. A senhora Iracema olhava para o chão. Jussara tinha saído da recepção e estava parada na porta do salão. Tinha visto tudo, não conseguia dizer nada. Tadeu se aproximou de Verônica, baixou o microfone por um segundo e falou mais baixo, só para ela ouvir. Mas não baixo o bastante. Fica na tua, no que você sabe fazer. Ela virou o rosto para ele, e ele completou, com um sorriso no canto da boca. Tem quem nasce para mandar, tem quem nasce para servir. Não tem nada de errado, não, é a vida. Silêncio de novo. Dessa vez diferente, mais pesado. Alguns funcionários que ainda riam foram parando aos poucos. Teve quem olhou para o lado com desconforto. Teve quem olhou para o copo. Um dos visitantes estrangeiros, o homem de paletó cinza que estava perto do buffet, fechou a expressão. Tinha entendido o bastante pelo tom. Tadeu não percebeu nada disso. Ele estava no centro do próprio palco. Então, Verônica, falou no microfone de novo, alto para todo mundo ouvir. A oferta ainda vale. 1 ano de salário. Tudo o que você precisa fazer é falar inglês de verdade, agora. Ele esperou. Ela não disse nada. Não? Tudo bem? Ele deu de ombros como se fosse óbvio. Cada um no seu lugar, né? E aí virou as costas para ela, completamente, como se ela tivesse sumido. Beleza, pessoal, vamos continuar a festa. A música voltou. As pessoas retomaram as conversas. O salão recuperou o ritmo, como se não tivesse acontecido nada. Verônica ficou parada por uns 3 segundos no centro daquele espaço vazio que se formou ao redor dela. Ninguém foi até ela. Ninguém disse nada. Jussara deu um passo na direção dela, mas um colega pegou no braço dela e balançou a cabeça levemente. Não agora. A senhora Iracema se aproximou com o olhar baixo e falou quase sem mexer os lábios. Continua o serviço, Verônica. Esquece. Verônica olhou para ela, pegou o carrinho e saiu do salão. O corredor estava vazio e gelado. O som da festa ficava mais abafado a cada passo. Ela caminhou até o fim do corredor, entrou no banheiro de serviço, fechou a porta com cuidado, apoiou as 2 mãos na pia e ficou olhando o próprio reflexo. A mulher que olhava de volta tinha os olhos secos, não por força, por algo mais fundo, por decisão. O estacionamento da organização Alvorada estava quase vazio quando Verônica saiu. Eram quase 11 horas da noite. O ar de dezembro em São Paulo era úmido e fresco, daquele jeito que aperta o peito. Entrou no carro. Um Fiat Punto branco 2011 com o para-choque amassado do lado direito. Fechou a porta. Ficou no escuro por um tempo. Não ligou o carro. Ficou só olhando o volante. A festa ainda rolava lá em cima. Ela conseguia imaginar Tadeu com o microfone, os diretores rindo, a música, os copos. O mundo seguindo como se ela não existisse. Abriu o celular. Tinha uma mensagem da mãe perguntando se ela estava chegando. Digitou, sim, acabei de sair. Mandou e jogou o celular no banco do passageiro. E aí veio. Aquela coisa que ela tinha segurado o tempo todo. Não foi um choro dramático, daqueles de filme, com os ombros tremendo e tudo. Foi aquele choro silencioso, de cansaço acumulado, que escorre sem pedir licença. Ela deixou vir. Apoiou a testa no volante e ficou assim por uns minutos. Pensou em desistir. Não do trabalho, de tentar, de acreditar que alguma coisa ia mudar. De pensar que um dia alguém fosse enxergar o que tinha dentro dela. Era mais fácil só trabalhar, só sobreviver, não querer mais do que o permitido. Foi aí que ela sentiu o peso diferente na bolsa. Não lembrava de ter colocado aquilo ali, mas estava lá. O caderno azul de capa dura que ela tinha tirado da gaveta dias antes. Estava ali, entre a carteira e o estojo com os documentos do carro. Pegou ele. Ficou segurando por um tempo sem abrir. Aí abriu no meio, numa página aleatória.
Era uma folha com conjugações em alemão. A caligrafia dela, mais jovem, caprichada, com anotações nas margens em azul e vermelho. Lembrou de ter escrito aquelas coisas numa tarde em Lisboa, sentada perto da janela, com um chá esfriando ao lado. Ela tinha sido feliz ali, não de um jeito perfeito, mas de um jeito verdadeiro. E aquela mulher que tinha aprendido 7 idiomas por pura força de vontade, que tinha desistido de tudo o que tinha para cuidar da família sem reclamar, que tinha sobrevivido a anos de invisibilidade dentro daquele prédio, aquela mulher não merecia ficar chorando dentro de um ponto num estacionamento por causa de um homem que não sabia nem dizer obrigado em inglês. Verônica fechou o caderno, respirou fundo, ligou o carro, mas não saiu. Ficou com o motor ligado, esquentando, pensando. A intérprete. Ela tinha ouvido Jussara comentar no começo da semana, de passagem, que a empresa tinha contratado uma intérprete freelancer para uma grande reunião com investidores estrangeiros, marcada depois do Ano Novo. Uma reunião que o próprio Tadeu tinha descrito como a mais importante dos últimos 5 anos da empresa. Verônica olhou no retrovisor. E se a intérprete não pudesse vir? Era uma pergunta doida. Ela sabia. Ela era a mulher da limpeza. Não tinha qualificação, não tinha acesso, não tinha nada que justificasse aparecer para alguém e dizer que podia fazer aquele serviço. Mas ela tinha 7 idiomas na cabeça e tinha passado 2 anos sendo tratada como se não tivesse nada. Desligou o motor, saiu do carro e voltou para o prédio. Não pela entrada principal, pela de serviço, com o crachá de funcionária. Subiu as escadas até o 2º andar, onde sabia que Jussara às vezes ficava até tarde, terminando os registros de visitantes do dia. A sala estava acesa. Bateu na porta. Jussara levantou a cabeça, surpresa. Verônica, você não tinha ido embora? Tinha ido. Voltei. Ela entrou, fechou a porta com cuidado e ficou de pé perto da mesa. Jussara, semana passada você falou de uma intérprete para a reunião de janeiro. Jussara franziu levemente a testa. Sim, por quê? Essa intérprete ainda está confirmada? Jussara hesitou. Cruzou os braços. Na verdade, o RH recebeu um e-mail hoje de manhã. Ela cancelou. Viagem de última hora. Estou tentando resolver amanhã. Verônica olhou para ela por um segundo. Me deixa falar com o Humberto Guzmão. Jussara ficou olhando para Verônica por um longo segundo. Humberto Guzmão. Repetiu o nome devagar, como se estivesse verificando se tinha ouvido direito. Você quer falar com o diretor financeiro? Quero. Verônica. Jussara baixou a voz, mesmo sem ninguém por perto. Você sabe quem ele é, né? Não é o tipo de pessoa que... Sei quem ele é. Verônica colocou o caderno azul na mesa, aberto. E sei o que eu tenho. Jussara olhou para o caderno, olhou para Verônica, olhou para o caderno de novo. Ficou em silêncio por uns 3 segundos. Aí pegou o telefone. Ele ainda está no prédio. Fica aqui. Humberto Guzmão tinha 61 anos, cabelos brancos cortados curtos e aquele jeito de homem, que já viu muita coisa e parou de se surpreender com a maioria. Estava no 10º andar quando Jussara ligou, enquanto terminava de responder alguns e-mails antes de ir embora. Desceu para o 2º andar sem saber exatamente o que esperar. Quando entrou na sala e viu Verônica, parou por um segundo. Ela estava de pé, com o uniforme de trabalho ainda vestido, o caderno na mão. Você é da limpeza, disse. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Sou e falo 7 idiomas. Ele cruzou os braços. Não com hostilidade, com o peso de quem avalia. 7. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e japonês. Ela falou sem pausas, sem hesitar. Estudei letras e tradução em Lisboa por 3 anos antes de precisar voltar ao Brasil. Falo todos com fluência, alguns com sotaque melhor que outros, mas todos funcionais para um contexto empresarial. Humberto olhou para ela. Porque eu deveria acreditar em você?
Verônica abriu o caderno e colocou na frente dele. Apontou para uma página com anotações em 3 idiomas diferentes, na mesma caligrafia, escritas com a naturalidade de quem pensa naqueles idiomas, não de quem memoriza. "O senhor fala inglês?" perguntou ela. "O bastante." Ela olhou para ele e disse, num inglês limpo, com uma pronúncia de quem cresceu ouvindo o idioma de verdade: "Mr. Guzmão, I'm not here to impress you. I'm here because your company has a problem, and I have the solution. The interpreter cancelled. The meeting is in 3 weeks, and you and I both know that Tadeu Sampaio can't hold a conversation in any language that matters to those investors." Silêncio. Humberto descruzou os braços, puxou uma cadeira e sentou. "Continua." Verônica continuou. Falou em espanhol por 2 minutos, depois mudou para o alemão sem ele pedir. Quando começou a falar em mandarim, Humberto levantou a mão. "Já chega." Fechou devagar o caderno e devolveu para ela. Ficou olhando para a mesa por um instante. "Você sabe que se eu levar isso para o Tadeu, ele vai rir da minha cara." "Sei." "E sabe que ele nunca vai aceitar que você entre naquela reunião como intérprete." "Sei disso também." "Então o que você quer de mim?" Verônica sentou na cadeira do outro lado da mesa. Pela primeira vez naquela noite, ela sentou, como alguém que tem o direito de estar ali. "Quero que o senhor me dê a chance de provar antes, agora, do jeito que quiser. Me teste. Se eu não passar, vou embora e a gente nunca mais fala nisso. Mas se eu passar..." Ela fez uma pausa. "O senhor usa a autoridade que tem como diretor financeiro para me colocar naquela reunião, com ou sem a aprovação do Tadeu." Humberto olhou para ela por um longo tempo. Aí pegou o telefone, abriu um e-mail técnico em inglês sobre projeções financeiras que tinha recebido de um dos investidores estrangeiros e colocou na frente dela. "Traduz isso, oralmente, agora." Ela leu, traduziu, sem parar, sem hesitar, sem perder o fio técnico do texto. Ele pegou o telefone de volta, abriu outro documento em alemão. Ela traduziu também. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse quase para si mesmo: 2 anos. Você está aqui há 2 anos. Sim, limpando o banheiro, entre outras coisas. Ele passou a mão no rosto. "Isso é um problema sério, Verônica. Não só o que aconteceu com você, a reunião, os investidores." Levantou e foi até a janela. São Paulo lá fora, a cidade iluminada. "Você sabe a importância dessa negociação?" "Não os detalhes, mas eu escuto as coisas. 2 anos num prédio, a gente escuta muita coisa." Ele deu um sorriso rápido, quase involuntário. "O grupo que vem em janeiro representa um investimento que pode triplicar a empresa. Ou não vir. Depende de como for a reunião." Virou-se para ela. "O Tadeu tem um ego do tamanho deste prédio e 0 capacidade em relações internacionais. Eu já sei que vai ser um desastre. Eu contava com a intérprete pelo menos para segurar a parte técnica. Então o senhor precisa de mais do que uma intérprete." Ele franziu a testa. "Como assim? Uma intérprete só repete o que o outro diz. O que o senhor precisa é de alguém que entenda o contexto cultural, que saiba quando o investidor está à vontade e quando não está, que consiga ajustar o discurso no momento, não só traduzir as palavras." Ela parou. "Isso é diferente, e é o que eu sei fazer." Humberto ficou parado em frente à janela. E aí disse uma coisa que Verônica não esperava. "Eu conheço você." Ela piscou. "Como assim?" "Não você especificamente, mas conheço sua história." Voltou para a cadeira, sentou de novo. "Minha filha mais nova fez a mesma coisa. Ela largou tudo para cuidar da minha mulher quando ela adoeceu. Jogou fora uma carreira que levou anos para construir." Olhou para a mesa. "Eu vi o que isso faz com uma pessoa. Quanto custa?" Silêncio. "Então vamos fazer assim", disse ele. "Não posso te colocar oficialmente naquela reunião sem antes resolver algumas coisas internamente. Mas posso fazer uma coisa. Amanhã de manhã,
Agendo uma videochamada com o representante principal do grupo investidor. Você fica do meu lado. Se ele confirmar que você tem o nível necessário, aí eu vou ter um argumento para levar isso adiante. Verônica assentiu. E o Tadeu? Perguntou ela. O Tadeu vai saber na hora certa. Humberto pegou o paletó que estava na cadeira e vestiu. Que horas você chega amanhã? 7h30. Às 8 você não está de uniforme. Vem com roupa normal e sobe no elevador social. Entendeu? Ela entendeu. Saiu da sala com o caderno azul debaixo do braço e o coração batendo de um jeito que não batia há muito tempo. Não por medo, por algo que ela tinha quase esquecido como se sentia. Esperança. No dia seguinte, às 8 em ponto, ela estava no escritório de Humberto Guzmão. A videochamada durou 40 minutos. O representante do grupo, um austríaco chamado Klaus Brenner, falou em inglês, pediu para testar o alemão e, no final, ainda trocou algumas frases em francês por iniciativa própria. Quando a ligação terminou, Klaus tinha pedido o contato de Verônica diretamente. Humberto desligou o computador. Ficou olhando para a tela preta por um segundo. Aí se virou para ela. Vamos acabar com ele. Os dias seguintes foram os mais intensos que Verônica tinha vivido em anos. Ela continuava chegando cedo, colocando o uniforme, fazendo o trabalho de sempre, limpava o corredor do terceiro andar, esvaziava as lixeiras da copa, sorria para a senhora Iracema com a mesma expressão neutra de sempre. Ninguém podia saber que alguma coisa tinha mudado. Mas por baixo dos panos, a história era completamente diferente. Humberto tinha liberado a salinha de reunião do segundo andar para as sessões deles. Se encontravam todo dia, depois do expediente, quando o andar já estava quase vazio. Verônica chegava com o caderno azul e um bloco novo que tinha comprado, e os dois trabalhavam por 1 hora ou 2, revisando o material da reunião. Humberto trouxe os documentos oficiais do grupo investidor. Propostas, contratos preliminares, histórico da empresa austríaca, perfis dos diretores que viriam. Verônica leu tudo, anotou a terminologia específica, pesquisou o contexto cultural. O Klaus Brenner é direto, explicou ela para Humberto numa dessas noites. Austríaco de Viena, formação técnica, não gosta de enrolação. Se o discurso for muito longo, ele desliga. Já o Park Dong-seok, o representante coreano que vem com ele, é o oposto. Ele lê o que não é dito. Silêncio, postura, ritmo da conversa. Se você parecer ansioso, ele interpreta como fraqueza. Humberto anotou tudo. E o Tadeu vai abrir a reunião. Sei. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então a gente tem que fazer com que ele fale pouco, disse Humberto. Ou que o que ele disser não estrague o que vem depois. Jussara também entrou no circuito. Discretamente, começou a filtrar as informações sobre a logística da reunião que passavam pela recepção. Confirmou os horários de chegada dos investidores, o nome do hotel onde estavam hospedados, o formato previsto do evento. Tudo ia parar na mão de Verônica. Foi Jussara quem descobriu, numa quinta-feira à tarde, que Klaus Brenner tinha mandado um e-mail direto para o RH perguntando sobre a intérprete que tinha sido indicada pelo diretor financeiro. O e-mail tinha caído na caixa de uma assistente que não sabia de nada. A assistente levou para o Osvaldo, do RH. O Osvaldo levou para o Tadeu. Jussara ligou para Humberto às 18 horas, com a voz baixa e acelerada. O Tadeu sabe que alguma coisa está acontecendo. Ele ficou vermelho quando leu o e-mail. Está perguntando quem é a intérprete indicada pelo senhor. Humberto ficou em silêncio por 3 segundos. Quanto tempo a gente tem? A reunião é segunda. Hoje é quinta. Então a gente tem até segunda de manhã. Desligou e ligou para Verônica na hora. Ela estava em casa, na mesa da cozinha, revisando o vocabulário técnico financeiro em coreano. Atendeu no segundo toque. Ele sabe, disse Humberto. Fiquei sabendo pela Jussara. Verônica, se ele te convocar antes de segunda e te demitir,
Ele não vai me demitir antes da reunião, disse ela com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Porque se fizer isso, ele vai ter que explicar para o Klaus Brenner por que a intérprete confirmada sumiu 48 horas antes do encontro. E o Klaus não vai gostar. Silêncio do outro lado da linha. Você pensou em tudo, disse Humberto. Tive 2 anos para aprender a pensar antes de agir. Sexta-feira, Tadeu chamou Humberto no escritório dele. Verônica soube à tarde, quando Humberto desceu com a expressão fechada, mas os olhos tranquilos. Ele perguntou quem era a intérprete, contou Humberto. Eu disse que era uma profissional que eu tinha contatado por fora, que tinha sido indicada pelo próprio Klaus, que cancelar agora seria um desrespeito com o grupo investidor. E ele aceitou? Ele não tinha escolha, mas está desconfiado. Vai tentar descobrir antes de segunda. Verônica assentiu. Então eu tenho que entrar naquele prédio na segunda de manhã antes que ele consiga me barrar. Humberto pensou por um instante. Vou te colocar na lista de visitantes como consultora externa. Seu nome vai estar na recepção. A Jussara libera a entrada. Você sobe no elevador social, vai direto para a sala de reunião do 12º andar e quando o Tadeu me perguntar onde está a intérprete, você já vai estar sentada na mesa com o Klaus. Era simples, era direto, era arriscado e era o único jeito de funcionar. Domingo à noite, Verônica preparou as roupas com cuidado. Um blazer azul marinho que estava no fundo do armário desde os tempos de Lisboa. Tinha guardado sem saber por quê. Agora sabia. Olhou no espelho. A mulher que olhava de volta não era a mesma do estacionamento naquela noite de dezembro. Não tinha mais aquela canseira funda nos olhos. Tinha concentração. Segunda-feira, às 7h40 da manhã, ela entrou no prédio da Organização Alvorada pela primeira vez, sem o carrinho de limpeza na mão. Jussara a recebeu na recepção com um sorriso controlado e um crachá de visitante. O elevador abriu. Verônica entrou. 12º andar. Era o momento. Tadeu Sampaio entrou na sala de reunião do 12º andar às 8h20 da manhã com o passo de quem é dono do lugar, porque na cabeça dele, ele era. Vestia um terno novo, azul marinho, gravata bordô, tinha passado gel no cabelo. Era o tipo de homem que se arruma para parecer importante, não para se sentir confortável. Quando empurrou a porta e viu Verônica sentada à mesa ao lado de Humberto Guzmão, ele parou. Parou mesmo. Deu um passo para trás, involuntário. Depois, avançou. O que ela está fazendo aqui? Falou direto com Humberto, como se Verônica não estivesse na sala. É a consultora de relações internacionais que eu contratei para a reunião de hoje. Respondeu Humberto com voz firme e o tom de quem não pretende discutir. Consultora. Tadeu deu uma risada curta, seca. Humberto, você está de brincadeira? Os investidores chegam em 40 minutos. Eu sei que horas eles chegam. Tadeu se aproximou da mesa, colocou as mãos na superfície e se inclinou levemente para a frente. Essa mulher trabalha na limpeza deste prédio. Eu não vou sentar numa reunião de 50 milhões de euros com uma faxineira do meu lado. Não vai acontecer. Humberto abriu a pasta na frente dele. O Klaus Brenner pediu a confirmação da intérprete indicada por mim. Aqui está o e-mail. Cancelar agora significa faltar com uma expectativa direta do representante principal do grupo. Você quer ser o responsável por isso? Tadeu olhou para o e-mail. A mandíbula dele travou, endireitou o corpo, ajeitou a gravata. Olhou para Verônica com aquele olhar que ela conhecia bem. Aquele que dizia, você não existe. Fica quieta e não abre a boca sem minha permissão, disse para ela. Você está aqui de enfeite. Eu conduzo essa reunião. Verônica não respondeu. Só olhou para ele com aquela calma que sempre o irritava. Tadeu foi para a cabeceira da mesa, arrumou o computador dele, pediu um café para a assistente e começou a ensaiar a pose do homem de negócios bem-sucedido. Quando Klaus Brenner e Park Dong-seok entraram na sala acompanhados por 2 colaboradores, Tadeu se levantou com um sorriso enorme e foi apertar as mãos deles.
Welcome, welcome. Great to have you here. Ele pronunciou aquilo com aquele sotaque atrapalhado, forçado, que deixava todas as palavras do mesmo tamanho. Brazil is, very happy to receive you. We have, big plans. Klaus e Park trocaram um olhar rápido. Tadeu não viu. Continuou o discurso de abertura num inglês truncado por quase 10 minutos. Misturava português quando perdia a palavra em inglês. Usava expressões que não faziam sentido no contexto. Em 2 momentos, Park Dong-seok olhou discretamente para o próprio assistente com uma expressão que não precisava de tradução. Estava indo mal, e Tadeu não percebia. Até que Klaus colocou a pasta na mesa, abriu um documento específico e disse, num inglês preciso, Mr. Sampaio, I'd like to address the revenue projection discrepancy on page 14 before we proceed. Can you walk us through the methodology used? Tadeu sorriu, assentiu com a cabeça, abriu o computador e ficou olhando para a página 14 sem entender o que o outro tinha perguntado. O silêncio durou 4 segundos. Foi Humberto quem falou. Verônica. Ela se inclinou levemente para frente e respondeu em inglês, direto para Klaus, com a naturalidade de quem respira aquele idioma. Mr. Brenner, the methodology on page 14 follows a conservative projection model based on the last 3 fiscal quarters, adjusted for the projected infrastructure expansion in the Northwest region. If you'd like, I can walk you through each variable individually. Klaus piscou os olhos. Olhou para ela. Olhou para o documento. Olhou para ela de novo. Yes, disse ele. Please. E Verônica começou a falar. Percorreu o documento inteiro em inglês, sem consultar nada além do que estava na pasta. Quando Park fez uma pergunta técnica em inglês, com terminologia específica do mercado asiático, ela respondeu e depois repetiu o ponto principal em coreano, direto para ele. Park Dong-seok levantou uma sobrancelha. Falou em coreano, uma frase curta. Ela respondeu em coreano. Ele deu um sorriso pequeno e genuíno, do tipo que não é para os ocidentais verem. Era o sorriso de quem acabou de ser respeitado. Tadeu estava na cabeceira da mesa igual a uma estátua. Klaus abriu outro documento em alemão. Era um acréscimo contratual que a equipe dele tinha preparado. Ich möchte diesen Punkt besprechen, bevor wir fortfahren. Verônica pegou o documento. Leu. Sintetizou em português para Humberto e em inglês para Klaus ao mesmo tempo, apontando a cláusula específica que precisava de atenção e sugerindo uma formulação alternativa que protegesse ambas as partes. Klaus olhou para ela com uma expressão diferente agora. Excuse me, disse ele. What is your official title in this company? A sala ficou em silêncio. Verônica olhou para Klaus. Depois olhou para Tadeu e disse, com uma calma absoluta, That's a very good question, Mr. Brenner. O silêncio que tomou a sala depois da pergunta de Klaus Brenner era de um tipo específico. Não era o silêncio de quem não tem nada para dizer. Era o silêncio de quem está processando uma informação que muda tudo. Klaus ficou olhando para Verônica com aquela expressão do homem acostumado a avaliar pessoas e situações em segundos. Park Dong-seok tinha parado de escrever. Um dos colaboradores de Klaus colocou devagar a caneta na mesa. Tadeu abriu a boca. Ela é uma consultora externa contratada temporariamente para... Eu ouvi o que você disse quando entrou na sala, interrompeu Klaus. Devagar, sem levantar a voz, em inglês perfeitamente articulado. Que ela devia ficar quieta a menos que tivesse permissão para falar. Pausa. Eu também ouvi, disse Park em inglês, sem tirar os olhos do documento na frente dele. A assistente que estava no canto da sala, com o tablet na mão, parou de escrever. Renan, o diretor comercial que tinha entrado para observar a reunião, olhou para o chão. Klaus fechou a pasta na frente dele com um movimento calmo e definitivo.
Mr. Sampaio, nos últimos 40 minutos eu fiz 3 perguntas técnicas, 2 delas diretamente para o senhor. O senhor não respondeu nenhuma. Fez uma pausa. Esta mulher respondeu a todas, em 3 idiomas diferentes, com uma precisão que os próprios membros da minha equipe reconheceram. Park disse alguma coisa em coreano para si mesmo, bem baixo. Verônica entendeu. Era uma expressão idiomática que significava mais ou menos a roupa não faz o monge. Um dos colaboradores de Klaus se inclinou para o colega e sussurrou alguma coisa em alemão. Verônica entendeu também. Ele estava perguntando se deveriam continuar a reunião naquele formato. Tadeu estava de pé na cabeceira da mesa. A cor do rosto dele tinha mudado. Não era mais o vermelho da raiva. Era o branco de quem percebe que o chão sumiu. Klaus, eu te garanto que essa situação não... Mr. Guzmão... Klaus se virou completamente para Humberto, como se Tadeu tivesse saído da sala. Eu gostaria de continuar esta conversa, mas gostaria de continuar com ela. Ele apontou para Verônica. Pode nos dar mais 20 minutos? Humberto assentiu. Claro. Tadeu deu um passo em direção à mesa. Olha, eu preciso esclarecer que... Tadeu? A voz de Humberto foi baixa, mas firme. Tinha um peso ali que não precisava de volume. Senta. E pela primeira vez em muitos anos, Tadeu Sampaio sentou sem ter escolhido fazer isso. Os 20 minutos seguintes foram os mais silenciosos da carreira de Tadeu. Ele ficou na cadeira lateral, enquanto Verônica conduzia o resto da reunião com uma fluidez que parecia natural demais para quem a via pela primeira vez. Ela passava de um idioma para outro como quem muda de assunto numa conversa. Antecipava as perguntas, ajustava o tom. Quando Klaus ficava mais sério, ela ficava mais técnica. Quando Park se recostava na cadeira, ela diminuía o ritmo e abria espaço. Era uma dança. E Tadeu estava sentado no canto olhando. Faltando 10 minutos para o fim da reunião, Klaus abriu um documento diferente. Não estava na pasta original. Tem uma coisa que eu preciso compartilhar antes de encerrar, disse ele. Olhou para Verônica. Seu nome é Verônica, correto? Sim. Verônica, em 2019, a minha empresa negociou um contrato com um grupo de tradução em Lisboa. A responsável pelo projeto era uma moça italiana, jovem, extremamente competente. O contrato não foi para frente, porque ela precisou voltar para a Itália por causa de uma emergência. Ele fez uma pausa. A empresa dela guardou o nome dela por anos. Eu guardei o nome dela. Verônica ficou muito quieta. Verônica Fontana? Perguntou Klaus. Ela demorou 1 segundo para responder. Sim, Klaus deu um sorriso discreto. Procurei por você, 2 vezes. O contato que a gente tinha não funcionava mais. O colaborador de Klaus abriu o computador e girou a tela para ela. Era um e-mail antigo, de 2021. Enviado para um domínio que ela tinha abandonado quando voltou para o Brasil e a vida desmoronou. Verônica olhou para a tela, olhou para Klaus, e por 1 segundo, apenas 1 segundo, a compostura dela tremeu. Tadeu empurrou a cadeira e se levantou. Tá bom, acho que a gente já tem informação suficiente para... O grupo investidor não vai assinar o contrato com a organização Alvorada sob a gestão atual. Klaus falou sem se virar para Tadeu. Continuou olhando para Verônica. Essa é uma decisão que eu tomei nos últimos 20 minutos. Não é pessoal, é profissional. Uma empresa que mantém esse nível de talento numa função de limpeza por 2 anos tem um problema sério de liderança. Tadeu abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você não pode simplesmente... Posso. Klaus fechou o computador. E é isso que estou fazendo. Park Dong-seok se levantou, ajeitou o paletó e disse em inglês, olhando para Verônica. If the company changes its structure, we would be interested in revisiting. Depois olhou para Tadeu com uma expressão que não precisava de tradução. E saiu.
Klaus apertou a mão de Humberto. Depois estendeu a mão para Verônica e segurou por um segundo a mais. Não perca mais tempo, disse baixo em português com sotaque, mas com clareza. Depois saiu. A sala ficou em silêncio. Tadeu estava de pé no meio do espaço vazio. A gravata levemente torta. O terno caro de repente parecia grande demais para ele. O celular de Humberto vibrou. Era o presidente do conselho de administração da empresa. Tinha recebido uma mensagem direta de Klaus. Humberto leu. Colocou o celular na mesa com a tela para baixo. Tadeu, o conselho vai precisar de uma reunião de emergência hoje à tarde. Tadeu não respondeu. Pegou o computador, a xícara de café que ele não tinha tocado, e caminhou até a porta com passos que tentavam parecer normais, mas não eram. Antes de sair, parou. Ficou de costas por um segundo. Não se virou. Saiu. A porta se fechou com um clique leve. Verônica ficou olhando para a porta por um momento. Depois, olhou para a janela. São Paulo lá fora, a cidade viva, o sol batendo nos prédios. Respirou fundo. Não sorriu. Não comemorou. Não disse nada. Só respirou. Como alguém que carregou um peso por muito tempo e finalmente largou no chão. Humberto foi o primeiro a falar. Verônica. Ela se virou. Ele estava de pé do outro lado da mesa, com a pasta fechada na mão e uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Não era surpresa. Era algo mais perto de culpa. De alguém que percebe tarde demais o que estava acontecendo do lado de fora da janela dele. Eu devia ter prestado mais atenção antes, disse ele. Ela não respondeu. Não porque estivesse com raiva, mas porque algumas coisas não precisam de resposta, só de reconhecimento. Pegou o caderno azul da mesa, colocou na bolsa e foi até a janela por um instante. O sol já estava alto. Lá embaixo, a rua funcionava normalmente. Ônibus, gente, movimento. O mundo que não tinha parado nem uma única vez durante os 2 anos mais pesados da vida dela. Posso ir? Perguntou. Pode. Humberto fez uma pausa. Mas eu preciso que você saiba que não acabou aqui. O conselho vai ter que tomar decisões rápidas, e o seu nome vai estar na mesa. Ela assentiu. Pegou a bolsa, caminhou até a porta. Jussara estava no corredor encostada na parede, com o celular na mão que claramente não estava usando. Quando viu Verônica sair, deu um sorriso que tentava ser discreto, mas não conseguia. Verônica foi até ela. As duas ficaram paradas por um segundo. Jussara disse, eu ouvi através do vidro. Sei. Verônica, estou bem. Jussara abraçou ela antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Rápido, apertado, daquele jeito de quem estava guardando o abraço a tempo. Verônica desceu no elevador social, atravessou o saguão, saiu pela porta principal e foi para casa. 3 semanas depois, Tadeu Sampaio deixou formalmente o cargo de diretor-presidente da Organização Alvorada. A comunicação interna usou a expressão reestruturação estratégica da liderança. Verônica leu a notícia no celular enquanto tomava café na mesa da cozinha de casa. Colocou o telefone na mesa e terminou o café. A vida dele continuava. Com menos poder, menos holofotes, menos gente rindo das piadas dele. Mas continuava. E tudo bem, não se tratava de destruir ele. Nunca tinha sido. Se tratava de parar de ser destruída ela. 15 dias depois, Humberto Guzmão apareceu na porta da casa dela num sábado de manhã. Ela nem sabia que ele tinha o endereço. Depois descobriu que ele tinha pedido para a Jussara. Ele estava com roupa simples, sem paletó, com uma pasta fina na mão. Posso entrar? A mãe de Verônica, que estava na sala assistindo televisão, ficou olhando para o homem de cabelos brancos na porta sem entender nada. Sentaram na mesa da cozinha. Humberto abriu a pasta. Era uma proposta formal. Diretora de Relações Internacionais da Organização Alvorada. Salário 5 vezes maior do que ela recebia antes. Pacote de benefícios. Possibilidade de trabalho híbrido.
e uma cláusula que Humberto tinha insistido em incluir pessoalmente: participação nos resultados do contrato internacional assim que fosse fechado. Verônica leu tudo devagar. Levantou os olhos. O conselho aprovou? Por unanimidade. Ela olhou para a proposta de novo. Uma parte dela queria sentir aquela euforia de cinema, aquele momento de virada com música crescendo, mas o que ela sentiu foi diferente, mais silencioso, mais verdadeiro. Era a sensação de algo que sempre devia ter sido dela finalmente chegando ao lugar certo. Aceito, disse ela. Humberto fechou a pasta, fez o mesmo sorriso pequeno e involuntário de sempre. Segunda, às 8. Estarei lá. Ele se levantou, cumprimentou a mãe dela com um aceno respeitoso de cabeça e foi embora. A mãe de Verônica ficou olhando para ela por um tempo. Quem era aquele homem? Meu chefe. Chefe de quê? Verônica sorriu. De mim. Um dia de março, semanas depois de assumir o cargo, Verônica passou pelo 3º andar, a caminho de uma reunião. Era o corredor que ela tinha limpado por 2 anos. Conhecia cada detalhe daquele piso, cada imperfeição na parede. No fim do corredor, uma mulher nova com o uniforme de limpeza estava parada com o carrinho. Tinha uns 30 anos, o olhar baixo, a expressão de quem tenta não ser vista. Um diretor jovem passou por ela e disse sem nem olhar: Esse canto aqui não está bem limpo. Faz de novo. A mulher baixou a cabeça. Desculpa. Verônica parou. Ficou olhando por um segundo. Depois caminhou até o diretor. Parou na frente dele. Esperou ele levantar os olhos. Esse corredor está limpo, disse ela, com calma, sem agressividade, mas sem recuar. E quando você precisar de alguma coisa, pede com educação. Aqui dentro todo mundo merece respeito. O diretor ficou sem resposta. Verônica se virou para a mulher do carrinho. Olhou nos olhos dela. A mulher estava vermelha, sem saber o que fazer. Está tudo bem, disse Verônica para ela, baixo, só para ela ouvir. A mulher assentiu com a cabeça. Verônica continuou o caminho para a reunião. Essa história ensina uma coisa que eu precisei de tempo para entender de verdade. Que às vezes a prisão maior não tem grades, não tem cadeados. Ela é feita de silêncio. Do silêncio que a gente aceita quando o mundo decide que não quer nos ouvir. Eu vi Verônica carregar 7 idiomas dentro dela por 2 anos enquanto passava o pano nos corredores de uma empresa. 7 idiomas. E ela ficou em silêncio por sobrevivência, não por fraqueza. Isso me arrepia, porque eu sei que tem um monte de gente assim lá fora. Alguém que engoliu o choro, que baixou a cabeça, que aceitou o lugar que colocaram nela porque precisava pagar as contas. A dor dela era real. A humilhação era real. Mas o que ela fez com tudo isso também foi real. Ela não esperou o mundo mudar de ideia sobre ela. Ela entrou pela porta que se abriu e mostrou tudo o que tinha. E isso, para mim, é o tipo de coisa que faz acreditar de novo. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu aquela coisa apertar o peito em algum momento, deixa um like agora. Não custa nada, mas para a gente aqui significa tudo. É o sinal de que estamos no caminho certo. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempo para comentar. Me conta também se você já viveu uma situação parecida com a da Verônica. Quem sabe a sua história não inspira alguém aí fora. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve no canal para não perder as próximas. Estamos só no começo, e cada novo inscrito é o que me dá a energia e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para assistir agora. A gente se vê no próximo vídeo.